Fala galera, beleza? Então para quem pediu aí no canal um vídeo mais específico só falando da guiazinha, então vai ser esse daqui, certo? Não tem muito segredo quanto à questão da fabricação, certo? Aqui na questão do, digamos assim, a parte que é relativa à aspiração de pó. Como ela é composta, a primeira parte tinha um recorte. Esse recorte aqui é relativo à capacidade máxima ali da fresa. Então pode ser algo semelhante o diâmetro da base. Então a base ali ela já tem um diâmetro determinado. Se não estou enganado, acho que é 40 milímetros. Então fez isso. E eu fiz esse alongamento aqui para quê? Para coincidir com a furação aqui do aspirador de pó. Então existe uma segunda travessa aqui, certo? Essa só tem a função de permitir essa passagem que seria do ar, do pó, entre essa primeira e essa terceira. E por fim a terceira que tem a finalidade de dar passagem ao ar ou ao pó, porém essa daqui está exatamente de acordo com a mangueira do aspirador de pó, para permitir que ela se fixe justo aqui. Essa última aqui é o joguinho de serra-copo, ele tinha a serrinha ou a serra-copo que coincide exatamente com isso daqui, ó. Então aqui está dando 32 milímetros. Então tem uma serra-copo que consegue fazer esse furinho perfeitamente. Já esses outros cortes aqui, eu fiz na tico-tico de bancada. Mas você consegue fazer com a tico-tico também, convencional. Só cortar devagarzinho que você consegue também. Ali dentro ainda eu fiz um desbastezinho utilizando a grossa para aumentar um pouquinho a entrada de ar aqui. Certo? Na questão aqui dessas alcinhas, no primeiro momento ela foi só colada, e depois eu coloquei o parafuso para deixar um pouquinho mais reforçado. O rasgo aqui, tico-tico de bancada, que é o que permite a guia correr quando estiver ali presa pelos parafusinhos borboleta para dar o ajuste. Colocando aqui na bancada, claro, esses cortes aqui devem coincidir exatamente com a furação que você tiver na sua mesa. Para fazer isso da maneira mais eficiente possível, assim, para não precisar ficar medindo tanto, o que você faz é o seguinte: posiciona a guia exatamente no local que você quer, já corta a madeirinha que você vai utilizar para fazer esse rasguinho aqui para correr, posiciona exatamente no limite máximo aqui, certo? Eu chamaria de limite máximo, coloca ele, apoia. Como já tem a furação na mesa, pega a furadeira com cuidado aonde você vai segurar aqui e faz um pequeno furo de baixo para cima, um furinho só de marcação, beleza? Como eu disse, cuidado para não colocar a mão em cima e furar de baixo para cima. Então nesse primeiro aqui é limite máximo, depois você recua o máximo que você quiser para cá também, obedecendo o alinhamento, e faz esse segundo furo. Com isso você vai ter os dois furos, depois é só você marcar com a régua entre um e o outro, aí entra o processo de cortar, que pode ser feito utilizando uma tico-tico manual, ou se você tiver uma tico-tico de bancada. Esse rasgo, se você não tiver nenhuma nem outra, ainda tem a possibilidade de você fazer com a tupia. Mas nesse caso você vai precisar prender certinho e tal, faz o furo primeiro com a furadeira e depois com a tupia você abre esse rasgo, utilizando uma fresa, por exemplo, de 6 milímetros. Beleza? Então aqui tem segredo também quanto a fazer isso. Outra maneira também de fazer essa marcação que eu acabei de mencionar
sem movimentar a guia é o seguinte: você coloca a guia posicionada no local, ali onde seria o limite máximo. A madeirinha já vai estar cortada, você coloca ela aqui e faz a primeira furação. Para não movimentar a guia, você simplesmente vira ela do outro lado e faz outra furação. Depois você tira daqui e simplesmente vara os 2 furos, você tem esse mesmo processo para riscar a linha e depois recortar. Então aqui, ó, eu só preciso arrumar um parafusinho relativo à espessura e o comprimento que você precise ali. Já essa questão dos detalhezinhos e tal, do jeito que eu fiz, aí vai de cada um, entendeu? Se fosse uma madeirinha reta qualquer, também funcionaria do mesmo jeito. Nem aqui eu dei um acabamentinho na peça e tal. Acho que eu vou até fazer esse acabamentinho aqui. Mas, enfim, eu trabalhei com essa construção da guia, com, digamos, tábuas na horizontal. Por quê? Por que não na vertical? Primeiro, assim do jeito que está, eu consigo esse alinhamento com maior facilidade. Se eu quisesse colocar algo já assim, eu iria depender de uma madeirinha estar bem alinhada mesmo. E madeira, por mais que você consiga essa tal madeirinha bem alinhada, ela tem uma boa tendência de envergar com o tempo. E assim menos. De sair tipo assim do nível. Ela é mais fácil de envergar de assim, certo? Do que envergar de assim, certo? E fazendo desta maneira, te abre a possibilidade depois de simplesmente você adaptar uma madeirinha mais fina aqui. Então essa madeirinha mais fina, ela vai seguir o alinhamento que você já tem aqui. Então pode ser um parafusinho e tal. Eu até vou fazer, porque como eu trabalho com peças bem pequenas, acabei colocando a guia aqui no guia de trás. Outra coisa também, ó, aqui pode ver que tem uma furação aqui onde está o parafuso e tem uma outra aqui, justamente para mim ter essa possibilidade grande de ajuste, e não simplesmente se limitar a uma furação. Então se eu fiz 2 aqui, poderia ser 3, talvez dependendo da mesa de vocês até mais. Então abre essa possibilidade de trabalhar com a guia mais distante da tupia, porque nem sempre a tupia envolve essa questão de ser o acabamento na beirada da peça. Por exemplo, você pode querer utilizar a tupia para fazer um rasgo central, então você precisa de uma guia um pouco mais distante. Enfim, ali está aqui no outro parafuso. Então essa questão da madeirinha que você pode colocar depois, como eu trabalho com peças pequenas às vezes, então eu posso fazer essa régua ou essa guia que eu vou adaptar na frente dessa com uma abertura bem pequenininha. Porque quanto menor a exposição da fresa, mais segurança para trabalhar, certo? Então eu poderia utilizar uma madeirinha que nem essa e abrir aqui só um rasguinho referente ao espaço mínimo que eu precisaria com a fresa. Beleza? Então, acho que basicamente é isso mesmo. Tem muito segredo. Na questão dessa adaptação, se você tivesse alguma dificuldade, apesar, como eu disse, com a serra-copo você fura certinho aqui. Mas geralmente o aspirador de pó eles vem com umas pecinhas que às vezes você acaba nem utilizando. Esse daqui eu utilizo, mas por exemplo, veja isso aqui tem o bocalzinho próprio para o aspirador. Você poderia adaptar, por exemplo, a pecinha aqui assim, entendeu? Eu optei por fazer a adaptação na própria madeira, mas você poderia colar assim, alguma coisa do tipo, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, lembrando que lá no canal tem processo de construção da bancada, de adaptação da tupia, de adaptação da serra. Tem bastante coisa lá, beleza?